Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Irmãos, todos concordam que nós vivemos momentos complicados, momentos difíceis em relação à família, momentos difíceis em relação à saúde, momentos difíceis em relação à política, à sociedade, enfim. Nós não vivemos em um mundo que talvez nós gostaríamos de viver, no cenário perfeito, num cenário dos nossos sonhos. Nós vivemos em um mundo com problemas, em um mundo problemático. Isso é fato. Mas muitas vezes nós passamos por provações e nós acabamos não entendendo por que nós passamos pelas provações. As provações são coisas que acontecem na nossa vida. Todos aqui, creio eu, que já foram provados e já passaram por algum tipo de provação. Todos aqui já passaram por provações? Todos, né? Isso é para todos. Não é só para um ou para outro. As provações, elas chegam para todos. E nós vamos tentar entender um pouco mais por que nós sofremos essa provação e como nós podemos, perante as provações, ainda assim adorar a Deus. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Jó, capítulo 1, do versículo 1 até o 5. E nós vamos tentar entender um pouco, pois muitos têm a grande questão na cabeça. Por que, Senhor, eu passo por provações? Se o Senhor é totalmente bom, por que eu sofro? Por que nós passamos por momentos complicados na nossa vida? E muitas vezes cristãos têm essa pergunta, que fazem para si mesmo: o que eu fiz para merecer determinada situação? E nós vamos ler aqui Jó, capítulo 1, a partir do primeiro versículo até o 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, e um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos por cada pessoa que entrou nesse local, te agradecemos porque o Senhor tem a palavra certa para a pessoa certa. O Senhor tem um propósito em todas as coisas, nada o Senhor faz em vão, Pai. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Que o Senhor possa me usar aqui apenas como uma ferramenta, Pai, para transmitir aquilo que o Senhor quer transmitir para a tua igreja. E que todas as palavras venham do teu Santo Espírito, pois é o Senhor que liberta, cura e transforma, Pai. Muito obrigado por tudo, essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, é um tabu de todos os seres humanos em relação ao sofrimento. Muitos podem se julgar bons demais para sofrer, e outros não entendem o porquê estão sofrendo de fato. Mas esse texto que nós lemos e a pessoa que nós vamos falar aqui sobre esse personagem bíblico tão importante se chamava Jó. Mas quem de fato era Jó? O que Jó tem a ver comigo e o que a vida de Jó pode me inspirar na minha caminhada? Como eu posso pegar um exemplo de Jó e transmitir para a minha vida? Quem era Jó? Nós vemos 3 aspectos claros que o texto ele nos coloca acerca de Jó. O primeiro, que Jó ele era um homem íntegro e justo. Ele era um homem que evitava fazer o mal, ele era um servo do Senhor, ele procurava fazer com que todas as coisas, todas as suas práticas estivessem dentro da vontade de Deus. Então nós não estamos falando aqui de uma pessoa, de um ímpio, nós não estamos falando aqui de uma pessoa que era desobediente a Deus, nós não estamos falando de alguém que blasfemava contra Deus. Nós estamos falando de uma pessoa crente em Deus, um servo de Deus.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Jó ele era um homem muito próspero. A Bíblia diz que ele tinha 10 filhos. E os filhos naquela época eram um símbolo de prosperidade. Os filhos simbolizavam prosperidade, ele tinha 10. Além de muitos gados, camelos, bois. Era o homem mais rico do Oriente. Ou seja, no contexto onde ele vivia, ele era o homem mais próspero que existia. Um homem crente, com a vida financeira resolvida. Um homem que não tinha do que se queixar. Não tinha problemas com o seu gado, com o seu dinheiro, com os seus filhos. Era um homem onde nós podemos olhar para ele e falar, olha, a vida de Jó está certinha. Como eu queria ter a vida de Jó. Não é assim? Como eu queria ter a vida que esse rapaz teve. E a terceira coisa que nós temos que entender sobre Jó é que ele era um pai exemplar. A Bíblia diz que além dele ser justo, reto e evitava fazer o mal, ele ainda se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. A Bíblia diz que sempre quando acabava o período de banquetes, ele oferecia holocausto a favor dos seus filhos, pois ele pensava com ele, vai que os meus filhos tenham amaldiçoado ou blasfemado contra Deus no seu íntimo. Então Jó ele era um exemplo para nós, como cristão. Na época, Cristo não tinha vindo ainda, mas ele era um servo do Senhor, que tinha fé em Deus, e ele era um exemplo como pai, como pais. Será que muitas vezes nós nos preocupamos com a vida espiritual dos nossos filhos, como Jó se preocupava? Então nós estamos falando de alguém que, se vivesse nos dias de hoje, seria um exemplo. Um exemplo de cristão, de pai, um exemplo de empreendedor, pois era muito próspero e evitava fazer o mal. Tinha os seus negócios, né? Pois ele era um homem muito rico e sempre procurava obedecer a Deus. Não era um homem que se corrompia. Então Jó ele era um homem que seria um exemplo nos dias de hoje. Mas nós temos que entender uma coisa, que as provações elas chegam para todos. De quem nós estamos falando aqui? De um homem justo e íntegro, um pai exemplar. E olhando pelos olhos humanos, ele não tinha motivo nenhum para sofrer. Não havia motivos para que ele sofresse como ele sofreu. Creio que todos aqui conhecem a história de Jó. Então nós temos que entender que as provações elas chegam para todos. Não é só para um ou para outro. Todo mundo passa por dificuldades, todos nós passamos por problemas. Cada um na sua área, cada um na sua intensidade, mas todos nós passamos por problemas. No versículo 13 ao 22, acompanhem comigo um pouco mais à frente. A Bíblia diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, e ela desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou-se o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa
Nenhuma. As provações, elas chegam ou não chegam? Primeira coisa, como eu já disse, temos que entender que é para todos. Você não é exclusividade das provações. As provações atingem todos os indivíduos. Sejam eles ricos, pobres, sejam eles crentes, descrentes. Todo mundo passa por dificuldades. Pois muitas vezes estamos passando por problemas e nós pensamos, por que só eu passo? Parece que ninguém passa. Não é assim? A gente não tem a tendência sempre de olhar para a grama do vizinho e perceber que ela é sempre mais verdinha do que a nossa? Não é assim? Sempre nós olhamos para as nossas dificuldades e comparamos. Olha, eu sou crente. Aquele não é crente, aquele faz as coisas que desagradam o Senhor e parece que ele não passa pelas provações que eu passo. Está enganado, meu irmão. Todos passam por provações. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo será provado. Todo mundo passará por dificuldades. Você não é exclusividade. A segunda coisa que nós temos que entender é que as provações, elas chegam de repente. Nós vemos aqui que Jó estava com a sua vida resolvida financeiramente. Era um pai exemplar, onde seus filhos tinham aquela irmandade de cada um ir, cear ou ter um banquete na casa do outro. Ou seja, ele criou bem os seus filhos, pois os seus filhos não tinham inimizade entre eles. Era um homem que tinha muito dinheiro, era um homem servo de Deus, que evitava fazer o mal, e a própria Bíblia diz que ele era um homem íntegro e justo. Como eu disse anteriormente, ele seria um exemplo nos dias de hoje, a vida dele estava totalmente resolvida. Quando de repente, chegou as provações. Muitas vezes você não entende as provações porque ela chega do nada. Às vezes a sua vida está correta, a sua vida está andando e de repente chegam as provações, chegam as tempestades da vida de uma forma muito repentina. E nós acabamos não entendendo o porquê daquela situação. Mas, como eu sempre digo, nenhuma fase ela dura para sempre. Seja ela boa, seja ela ruim, todas as fases elas passam. E as nossas vidas elas estão cheias de fases. Nós temos as nossas fases, passamos por fases boas, passamos por fases ruins, e nenhuma delas dura para sempre. A Bíblia diz que a aprovação de Jó, Deus permitiu a aprovação de Jó. Pois Deus faz tudo com um propósito, e até as provações elas têm um propósito de acontecer. As provações elas têm um propósito de acontecer. Deus não permite que ninguém sofra sem saber depois o porquê sofreu ou por que está acontecendo aquilo. Não, Deus ele permite com um propósito, pois a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não é algumas ou a maioria, todas. Até mesmo as fases dolorosas da vida cooperam para o nosso bem. Talvez seria o mundo ideal a nossa vida ser cheia de rosas, flores, mas não é assim que Deus faz. Deus permitiu que o povo dele andasse 40 anos no deserto, para chegar num local onde eles demorariam um pouco mais de uma semana para chegar. E eles rodaram por 40 anos, mas por um propósito. Então agora Jó já não era um homem próspero. Podemos dizer que ele era um servo de Deus, mas ele não era um homem próspero. Os seus filhos morreram, todo o seu gado foi levado ou morto, os seus empregados todos foram mortos. Então nós não estamos falando mais aqui de um Jó próspero. Estamos falando de um servo de Deus agora apenas, pois ele não poderia ser um pai exemplar, pois todos os seus filhos morreram, e ele não era um homem próspero porque tudo se acabou. Porém, Jó ele não era íntegro por causa das coisas que ele tinha. Jó ele era íntegro por causa de Deus. E a Bíblia mostra, no versículo 22, que em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus pelas coisas que aconteceram.
A fé de Jó não estava nas suas coisas, nos seus filhos. A fé de Jó não estava no seu gado ou na sua riqueza. A fé de Jó estava em Deus. E quando ele diz, o Senhor me deu e o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor por um homem que perdeu 10 filhos no mesmo dia. E Jó era um homem como eu, como você. A fé de Jó estava no Deus das obras e não nas obras de Deus. Muitas vezes nós estamos bem, nós estamos vindo à igreja, nós estamos dedicados na obra de Deus, mas quando começam a acontecer problemas, começam a acontecer as provações da vida que vai chegar para todos, nós acabamos desviando o foco. Nós acabamos de uma certa forma nos revoltando contra Deus. E não entendemos o que está acontecendo. Porque muitas vezes os nossos olhos estão nas bênçãos do Senhor e não no Deus das bênçãos. Nós temos que olhar para a fonte das bênçãos que é Deus e não para as bênçãos de Deus. Era isso que Jó fazia. O Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu 10 filhos, o Senhor me deu uma vida próspera, o Senhor me deu muitas bênçãos, mas as bênçãos continuam sendo do Senhor. E Ele me deu e Ele tirou. Para nós é muito complicado entender essa situação. É complicado entender como um homem que perdeu seus 10 filhos no mesmo dia ainda tenha a integridade de dizer, louvado seja o nome do Senhor. Mas não ficou por aí, ainda teve mais provações. Ainda as coisas conseguiram piorar. E a Bíblia diz em Jó 2, do 7 ao 10, o seguinte. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. A fé desse homem era tremenda. Então nós não estamos falando mais de um Jó próspero e nem de um Jó saudável. Pois o argumento que Satanás levou até Deus é, bom, ele não te amaldiçoou porque o Senhor não deixou eu tocar na vida dele. Todo homem que sofrer na sua própria pele, amaldiçoará o Senhor. Então Deus disse, pois bem, só não toque na vida dele. Nós vemos que até Satanás está debaixo da ordem do Senhor. Até Satanás, ele está debaixo da soberania e do poder de Deus. Eu sempre costumo dizer, não existe essa luta entre Jesus e o diabo, não existe. Apaguem isso da mente de vocês, não existe. Cristo já venceu na cruz do Calvário. Está consumado. Todos nós somos salvos através de Cristo Jesus. O diabo já perdeu. Foi derrotado há muito tempo. E ele sabe o seu fim, que é a condenação no inferno. Mas feriu Jó com feridas terríveis da sola dos pés até o alto da cabeça, onde Jó, entre cinzas, se coçava com um caco de telha. Muitos falam que essas feridas eram lepra. Coçava aquelas feridas. Imagino que não era fácil para Jó, sem os seus filhos, sem a sua riqueza, e agora sem a sua saúde. Vocês já repararam quando a gente está sofrendo? Todo mundo tem uma opinião acerca da sua vida? Todo mundo tem uma opinião para que você melhore, uma receita de bolo, para que você melhore, para que você saia daquilo? Ninguém passou por isso?
Poxa, estou passando por problemas difíceis. Daí as pessoas começam a dar palpite sobre a sua vida. Converse com as pessoas, mas escolha com quem você conversa e compartilhe os seus problemas. Pois nós vemos aqui que a mulher de Jó, a esposa de Jó, tentou corromper a fé dele e diz, olha, depois de tudo isso, para vocês verem a diferença da pessoa que crê e da pessoa que não crê. Se Jó tinha 10 filhos, ela também tinha, correto? Se Jó era próspero, ela também era. E Jó ainda assim estava com lepra ou feridas. Não era ela que estava com feridas, era Jó. E ela disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morra. Muitas vezes, quando estamos passando por problemas difíceis, o diabo usará pessoas para chegar ao nosso lado e tentar nos afastar de Deus. Se a sua fé não estiver firmada no Deus das obras e não nas obras de Deus, você se afasta nos momentos de dificuldades e não é raro nós vermos isso aí fora, nas igrejas em geral. Olha, amaldiçoa seu Deus e morra. E no versículo 10 e 11 ele diz, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou em seus lábios. Pois Jó sabia que até o seu sofrimento tinha um propósito. Pois Jó sabia que Deus ele é pai, bondoso e amoroso. E por algum motivo aquilo estava acontecendo, mas em algum momento Deus esclareceria aquilo para ele. Em Jó, capítulo 4, irmãos, um pouco mais à frente, versículos 7 e 8, nós vemos uma outra situação. Primeiro foi a mulher de Jó que tentou corromper a sua fé. E segundo, seus amigos. Vieram amigos de Jó, pois ficaram sabendo de tudo que ele estava passando, ficaram sabendo dos seus problemas e do seu sofrimento, então foram até a casa de Jó para consolá-lo. Mas olha o consolo no capítulo 7 e 8. Reflita agora. Qual inocente chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que eu tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Sabe o que é isso? Elifaz era um amigo dele. E vocês veem nos próximos capítulos, que é um capítulo o amigo falando com Jó e o outro Jó respondendo o seu amigo do capítulo anterior. E aqui, o primeiro amigo a chegar a falar com Jó foi Elifaz. E sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, Jó, você era um homem tão próspero, saudável, tinha 10 filhos. Eu acho que você pecou contra Deus, por isso que está acontecendo isso. Eu acho que a culpa, Jó, é sua. Eu acho que a culpa de você estar passando por tudo isso é nada mais, nada menos do que sua, então não reclame. Pois todo aquele que semeia o mal, colhe o mal. De fato, o que ele disse era uma verdade, porém não aplicada em todos os contextos. O que nós semeamos, obviamente, nós plantaremos, e isso é fatal. Isso é algo certo. O que nós plantarmos, nós colheremos. Porém, a aprovação de Jó não era o caso, pois a Bíblia diz que ele era um homem íntegro e justo. Ou seja, você muitas vezes pode estar passando por problemas e dificuldades, e muitas vezes se sente culpado por aquilo. Nem sempre as provações que você passa, a culpa é sua. Pois muitas vezes, assim como Jó, um homem íntegro e justo sofreu. Nós temos que entender o que é provação e o que é consequências dos nossos pecados. Provações, elas acontecem para nos ensinar. Consequências do pecado é algo para nos castigar pelo aquilo que nós fizemos. É a lei da semeadura. Mas Jó estava passando por problemas e a culpa não era dele. Pois era um homem exemplar, um pai exemplar, íntegro e justo, reto diante de Deus, a ponto de Deus dizer para Satanás, tu tens observado o meu servo Jó? Não é isso que Deus fala para Satanás? Não tem observado o meu servo Jó? Não há ninguém íntegro como ele. Será que Deus olha para nós e diz assim de nós? Não há ninguém íntegro como Jó.
Ou seja, ele não estava sofrendo por causa dos seus pecados. Ele não estava sofrendo por causa das suas transgressões e dos seus erros. Mas um amigo, como eu disse, todo mundo tem opinião sobre as nossas vidas. E um amigo vem de longe para culpar Jó pelo que estava acontecendo. Isso fica uma lição para nós. Quem é seu amigo? Quem você está ouvindo? Com quem você compartilha o seu sofrimento? Com quem você compartilha as suas aflições? E será que essa pessoa realmente está te ajudando? Nós vimos aqui a esposa e um amigo próximo. Nem sempre porque é família vão falar algo para te ajudar. Nem sempre porque é amigo vão te ajudar nos momentos de dificuldades. Pois esse amigo, ele entendia as provações do seguinte modo: olha, você fez e está pagando, bem feito, como o pessoal diz, não é assim? Muitas pessoas dizem isso. Muitas pessoas não conseguem entender as provações da própria vida, mas imediato conseguem entender as provações da vida do outro. Portanto, cuidado com quem você conversa sobre as suas aflições, sobre os seus problemas. Cuidado com quem você compartilha. Pois muitas vezes quem está próximo de você não está ali para te ajudar, mas para te prejudicar. Agora nós temos que... Obrigado, Deus abençoe, estava precisando. A pergunta que foi feita no começo: qual o sentido da provação? O porquê nós sofremos? Se Deus ele é exatamente bom, por que permite com que nós venhamos a passar problemas e sofrer? A história de Jó não acabou por ali. Deus restabeleceu tudo que Jó tinha. No final do livro de Jó, vocês podem ver que Deus restabeleceu e deu tudo o que ele tinha em dobro. Em dobro, e ainda por cima ensinou o principal da provação. A provação, ela é didática, ela nos ensina. Ela nos mostra, elas nos faz enxergar coisas que antes nós não enxergávamos. Um exemplo, Jó, capítulo 42, versículo 5. Jó, capítulo 42, versículo 5, diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que Jó está dizendo para Deus no final da sua vida, onde tudo foi restabelecido, a sua saúde foi restaurada, deu filhos em dobro, riquezas em dobro? Jó, ele diz uma frase muito interessante: Senhor, antes eu ouvia falar que o Senhor existia, mas agora os meus olhos veem o Senhor na minha vida. Sabe o que as provações fazem? Nós enxergarmos a mão de Deus sobre a nossa vida. Quando os discípulos estavam no barco e aquela tempestade começou a apertar e o barco ia virar e eles estavam desesperados. Olha, eram pescadores acostumados com tempestade e a tempestade era tão forte que eles estavam desesperados. Quem acalmou a tempestade? Jesus levanta, repreende o mar e as ondas e tudo se faz grande bonança. Ao mesmo tempo que a tempestade vem, apenas uma ordem de Jesus acalma toda a tempestade. Se você está passando por provações, Deus ele quer te mostrar alguma coisa. Deus ele quer te ensinar em meio a essa provação. Essa provação não veio para te matar. Essa provação não veio para acabar com você. Pois o deserto ele não mata, ele transforma. O deserto ele não mata, ele nos ensina. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Chegaram ou não chegaram na terra prometida? Aprenderam, sofreram, mas chegaram ou não chegaram? Pois Deus, ele é fiel à sua palavra. A aprovação não vem para te matar, meu irmão. Ela vem para fortalecer a sua fé e fazer com que você enxergue coisas sobre Deus que antes você não enxergava e que agora, mediante o sofrimento, você consegue enxergar como Jó. Deus não esquece dos seus filhos.
Você não é bastardo, você é filho. Muitas vezes na caminhada nós acabamos nos cansando. Na caminhada aparecem problemas que nos desestabilizam. Na caminhada aparecem provações que fazem a gente perder o rumo da situação. Mas Deus nunca perde o rumo da situação. Deus, ele nunca perde o controle da situação, por pior que pareça para você e para mim. Se você está cansado, ore a Deus que Ele carrega você no colo. Ele é o Pai amoroso e te ama. E as tempestades não vão acabar com você. Elas só vão ensinar você e te fortalecer na caminhada. Creia nisso. Deus, ele é um Deus que faz tudo com um propósito e nada faz em vão. Nós estamos falando talvez de um homem que sofreu coisas que nenhum outro sofreu. Em todas as áreas da sua vida, familiar, financeira, saúde. Mas Deus mostrou, através da história de Jó, que nenhum problema é difícil para ele. Deus mostrou, através de Jó, que todas as áreas da sua vida, Ele tem o controle. Basta você orar a Ele, reconhecendo que Ele tem de fato o controle. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.